Hebreus capítulo 12, você pode abrir aí, versículo 14, 12, 14. Você pode abrir aí, nós vamos estar falando hoje acerca de algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, para que nós estejamos voltando o nosso coração para Ele em nome de Jesus. Amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, como foi Esaú, o qual por um repasto, a gente sabe que foi um prato de lentilhas, com molho vermelho, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu acho interessante, Deus ministrou meu coração essa semana, já há uns 2 dias eu tenho visto essa mensagem, ela tem mexido comigo, para falar um pouco acerca de Jacó e Esaú. Na verdade, faz mais tempo eu vi alguém falando acerca de Jacó, e o ponto que essa pessoa que eu escutei, foi o pastor Luciano Subirá, ele estava falando acerca de como pode os céus terem validado uma trapaça. E ele fez essa pergunta, esse questionamento, e isso entrou no meu coração, queridos. Como que os céus validaram a mentira de Jacó e da mãe dele, para que ele se passasse por seu irmão Esaú? Por que os céus validaram isso? Como pode Deus então ter permitido algo acontecer? E a gente precisa pensar que os céus, embora Jacó tenha tido de fato o direito da primogenitura, até porque os povos foram contados através dele, foi através dele que nasceu as tribos e todo o povo, você pode ter certeza que não houve uma validação dos céus na trapaça que ele e a mãe dele armaram para que ele recebesse a bênção da primogenitura. Se a gente for avaliar e analisar a vida deles desde que eles nascem até aquele momento, é logo no início da história dele. É logo em Gênesis 25, ali no versículo 34, fala a respeito disso. E nós vemos ali a história de Esaú nascendo, Jacó nascendo com a mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. E depois Deus aparece para sua mãe e diz assim, olha, 2 grandes nações nascerão desses caras. Mas o maior servirá o menor. Então ela já tinha revelação do que Deus fazia. A gente pode até pensar que ela tentou dar uma ajudinha para Deus ali, dizendo, não, vai lá tu e recebe a bênção da primogenitura. Como se o Senhor não fosse capaz de fazer alguma coisa a respeito disso. Mas você pode ter certeza que por este caso Jacó pagou. Jacó pagou e pagou muito, mas muito, nas mãos de Labão, o seu tio, por tudo que ele aprontou por seu irmão, e ainda depois teve muito medo de que o seu irmão o matasse. Ele foge por medo da morte. Mas eu estava pensando acerca disso, acerca dessas coisas, de como os céus validaram. E então Deus fala ao meu coração e diz, não validaram. Ele teve o que ele mereceu por ter enganado o seu irmão. Agora, ele não herdou por causa daquela enganação. Ele herdou por causa da rejeição de Esaú. E no livro de Hebreus é muito claro isso. Aqui nesses versículos que nós lemos, ele fala, não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. No versículo 16, amados, a Bíblia trata Esaú como profano, como impuro. E o que ele fez? O qual, por um reposto, por um prato de comida, vendeu o direito da primogenitura. Se nós formos ler ali em Gênesis, não precisa ler, a gente não vai abrir a Bíblia ali, mas se nós formos ler, ele chega e diz assim, me dá um prato dessa comida. Ele passa o dia inteiro caçando. E Jacó fala, não, eu só te dou. Mas, entenda, os dois não eram filhos. Esaú não podia levantar e pegar e se servir na casa do pai dele de uma comida que não importa se o irmão dele fez ou não, quem caçou foi Esaú, porque Esaú era o caçador e por isso o pai o amava. Você acha que Esaú não tinha o direito de se levantar e servir o seu próprio prato? Talvez Esaú, de fato, estivesse cansado. Agora,
Quando Jacó diz, olha, eu até te sirvo, até te dou essa comida, mas vende para mim o teu direito da primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú despreza o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Despreza. E a pergunta que eu faço, que fica aos nossos corações nessa noite, será que nós não estamos desprezando alguma coisa que Deus esteja fazendo ou falando, talvez por outros prazeres ou por outros, porque a gente às vezes, quando fala prazeres, já pensa logo em algo ilícito, né? Mas às vezes não, às vezes nós não trocamos Deus por um pecado, às vezes nós trocamos a presença até por algo que é lícito, algo que não é proibido a nós fazer, algo que é do nosso deleite, e Deus ele nos deu coisas para que nós pudéssemos nos deleitar, mas nós trocamos talvez aquilo que o Senhor está nos dando, que é aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que vai nos reanimar, que vai nos trazer conforto, aquilo que vai nos alimentar depois de um dia cansativo, nós trocamos por outros deleites, por outros prazeres. Ele troca a sua primogenitura, aquilo que Deus havia preparado e separado para ele pela lei, porque ele era o filho primogênito. Era dele o direito de herdar as promessas de Abraão. Era dele o direito de viver e vivenciar aquilo que Deus havia prometido para Abraão, havia cumprido em Jacó. Era de Esaú o direito, e ele despreza. Talvez o que Deus tem prometido para nós algum tempo atrás, nós estamos desprezando porque nós estamos olhando para outras coisas além daquilo. Estamos focando em outras coisas, estamos vivendo outras coisas, determinando não só a maior parte do tempo, mas todo o nosso tempo para outras coisas, sem separar aqui o tempo, o período de estar com Deus, de viver com Deus, de planejar as coisas de Deus, de planejar aquilo, o futuro que Ele colocou nas nossas vidas, o nosso chamado, o nosso ministério. E às vezes nós estamos trocando isso porque hoje eu estou cansado. Estamos trocando isso porque hoje tem futebol, estamos trocando isso. E eu não estou falando, eu gosto de descansar, tá bom? Não sou contra o descanso. Meu Deus, foi o próprio Senhor que criou o dia do descanso. Foi o próprio Senhor que disse, olha, vocês vão trabalhar e depois vocês vão descansar. Ninguém é contra isso. E eu vou falar para você, eu não estou pregando contra você assistir um filme, uma Netflix ou um futebol. Eu adoro, eu gosto de assistir futebol. Eu gosto de ver uma série na Netflix, eu gosto de ver um programa de reportagem. Eu gosto dessas coisas. Agora, o que eu não posso é fazer essas coisas em detrimento das coisas de Deus. Eu não ter o meu tempo devocional, eu não ter o meu momento com o Senhor. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas passa 2 horas assistindo futebol durante pelo menos uma ou duas vezes por semana. Eu não tenho tempo de orar ou ler a Bíblia, mas se nós abrirmos aquele aplicativo que nos mostra o tempo que a gente fica em Facebook, Instagram, TikTok, depõe contra nós. Depõe contra nós. YouTube, depõe contra nós. Eu passo bastante tempo vendo o YouTube, querido. Se você pegar o meu telefone, é assim, horas e horas por dia no YouTube. Eu assisto um programa meio-dia, que eu gosto de assistir, do meio-dia a 1, de esporte. E se você for ver o meu YouTube depois disso, é pregação, palavra de Deus e louvor. Eu deixo rolando praticamente o dia inteiro essas coisas. Eu procuro fazer as coisas que eu gosto, que eu tenho que fazer, mas conectado com Deus, buscando a Deus. Embora às vezes eu não consiga estar concentrado, falando com Ele, mas conectado, ligado, tendo entendimento, orando sem cessar, que é o que o apóstolo Paulo fala. Vocês precisam estar ligados em Deus a todo instante, porque, cara, eu não posso negar o direito que Deus nos deu. E eu nem falo da primogenitura, porque o primogênito era Cristo e depois disso ele se torna unigênito para que nós sejamos filhos. Mas nós não podemos desprezar o direito de ser filho pelos prazeres desta terra. Nós não podemos. Ninguém está falando para você abandonar o seu trabalho. O trabalho é de Deus. Esses dias alguém falou, meu Deus, quem que criou o trabalho? Não pode ter sido coisa de Deus, um cara falou. Olha, só pode ter sido o capeta que criou o trabalho. Aí eu falei, olha, irmão, acho que não.
Não, só pode, isso não é de Deus. Eu falei, tá lá em Gênesis, comerás o pão com o suor do seu rosto. Foi Deus que criou o trabalho. Trata de gostar de trabalhar, ou tu vai ter um probleminha com o pai. Só que, às vezes, nós nos deleitamos, e eu também não sou contra isso, e ninguém está proibindo ninguém de fazer nada. Mas nós apenas vivemos uma vida de deleites e esquecemos de nos deleitar naquilo que Deus preparou para nós, que é a sua palavra, que é o momento de oração. Sabe, queridos, que eu entrei numa esses dias, e eu estou separando um momento para que eu possa buscar a Deus de uma forma muito mais intensa e impetuosa. Não vou falar quando vai ser, ou quanto tempo vai ser, isso Deus tem falado, porque nós temos que acessar esse lugar. Nós temos que acessar esse lugar, um lugar onde as coisas de Deus tornam-se prazerosas para nós. Porque, não, pastor, está dizendo que não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em orar. Amados, vamos falar bem sério. Bem sério aqui. Quem lê a Bíblia e sente sono? Bem sério aqui. Se você está vendo um filme, você não sente sono. O que te dá mais prazer? Ver um filme ou ler a Bíblia? Ou vai me dizer agora que passar 3 horas com o joelho no chão, às vezes não bota nem uma almofadinha. Tem gente que acha que tem que pagar o preço. Não tem que pagar o preço, é no chão duro. Bota uma almofada embaixo das pernas, que isso vai te atrapalhar a tua oração. O preço foi pago na cruz. Você precisa se relacionar com o Pai. Bota uma almofadinha ali. Eu boto a almofadinha, principalmente quando o piso está muito gelado, está de bermuda. Porque você precisa eliminar da sua vida aquilo que vai te atrapalhar. Daqui a pouco começa a formigar uma perna, começa a formigar a outra e não sabe por quê. Daqui a pouco você nem está mais pensando na oração. Você está aqui, de joelho, escoradinho no sofá, já começa assim para circular a perna aqui, né? Começa a adormecer. Cara, onde é que alguém vai achar prazer nisso? Só que nós temos que acessar um lugar porque Davi acessou. Porque Davi disse, eu me deleito em ti. Nós temos que achar um lugar que o apóstolo Paulo encontrou, que ele fala todas as outras coisas, eu tenho como perda. Morrer é lucro, porque eu vou te encontrar o meu amado. Nós temos que encontrar esse lugar, achar esse lugar, mas não há como encontrá-lo sem o buscar, sem o procurar. Nós precisamos entender, porque nós estamos vendendo aquilo que Deus nos deu muito fácil. Muito fácil, queridos. Muito, mas muito fácil. Digo por mim também. Esses dias, alguns dias atrás, iniciei um jejum. Vou fazer um jejum hoje. Aí de manhã, fui fazer alguma coisa já. Aconteceu algo que me tirou minha paz. Fiquei extremamente irritado com aquilo. E aquilo me arrebentou emocionalmente. E eu pensei, eu não tenho como jejuar desta forma. Deixei para jejuar no outro dia. No dia subsequente. Agora, será que quando Deus falou, meu coração estava... Sabe que Deus ministra essas coisas? E quando a gente começa a ler a Bíblia e pensa, Senhor, o que tu quer falar hoje para a igreja? Aí Deus olha para mim e fala, não é para a igreja que eu quero falar. Não é só para a igreja, é para ti também. Porque aí eu comecei a pensar Deus começou a ministrar meu coração e ele disse assim para mim, tu acha que eu não sabia que tu estaria daquele jeito quando eu mandei tu jejuar? Tu acha que eu não sabia? E aí eu fiquei irritado, achei que tinha perdido completamente o meu jejum, entreguei o jejum e fiz no outro dia. No próximo dia. Aí eu penso, Deus, me perdoa por isso. Entreguei, não a minha primogenitura, mas eu entreguei o propósito que Deus tinha naquele dia por um prato de lentilhas. Por um prato de lentilhas. E essas coisas precisam mexer conosco, queridos. Precisam mexer com o nosso coração. Eu estou deixando aquilo que Deus está falando e fazendo comigo, talvez por algo que acontece na rua, na escola, no trabalho, por uma decisão que eu vou tomar aqui, uma decisão que eu vou tomar lá, ou porque hoje eu estou muito cansado, ou porque não, hoje não dá. Não dá por quê? O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala algo que é cirúrgico. Ele diz, quem é muito bom de argumento, quem já ouviu essa frase? É péssimo em arrependimento. Mas vamos pensar na vida de Esaú aqui. O que Esaú poderia dizer
Que desculpa ele poderia ter dado ao pai dele por ter vendido a sua primogenitura? Eu estava com muita fome. Eu estava cansado, eu passei o dia inteiro caçando. Por causa de uma emoção momentânea, ele vendeu o futuro, ele vendeu o resto da sua vida. Por causa de uma emoção momentânea, de um prazer momentâneo, e às vezes vidas são destruídas, casamentos são destruídos por causa de prazeres momentâneos, coisas que é um sopro. Às vezes nós brigamos, ou às vezes nós nos afastamos de pessoas que são importantes para nós por causa de alguns momentos de ira, ou porque nós deixamos de fazer o que é necessário em detrimento de outras coisas. Esaú poderia ter dado 1 milhão de desculpas. Nada o desculparia. Nada justificaria. Nada justifica o que ele fez. E a palavra de Deus fala, sem que haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis bem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Não encontrou o arrependimento. Embora com lágrimas, talvez de raiva do irmão. Embora com lágrimas, talvez de remorso por ter tomado aquela atitude. Não de arrependimento. Coração duro. Não, eu estava cansado e agora me devolve aqui a minha primogenitura. Me devolve aqui, Senhor, o meu ministério. Agora me devolve aqui, Pai, o meu futuro. Devolve aqui, Senhor, aquilo que Tu me deu. Devolve aqui a promessa. Quantas pessoas perdem a promessa por bobagens que falam e fazem? Quantas pessoas perdem o seu ministério? O apóstolo Paulo, amados, isso é sério. O apóstolo Paulo fala que ele não podia errar para que o seu ministério não fosse cerceado. Imagine isso, o apóstolo Paulo ter o seu ministério cerceado. Então, ele cuidava para não trocar as suas coisas pelas coisas de Deus. Ou as coisas de Deus pelas suas coisas, pelos deleites da vida. Ou você acha que o apóstolo Paulo não era bem tratado? Eu não estou falando pelos perseguidores, tá? Mas nas igrejas onde ele ia, você acha que ninguém amava ele? Amava ele. O povo amava o apóstolo Paulo. O cara levantou 53 igrejas. 53 igrejas. Ele tinha um bom relacionamento, talvez com Coríntios. Que ele, a vida inteira ele precisa nas suas cartas estar provando o seu apostolado para eles. Para se perder, queridos, é fácil. É fácil. Para nós perder aquilo que Deus está fazendo, que Ele está iniciando a fazer, por um erro, por uma falha, por um abrir mão, por um trocar, é fácil. É fácil e nós precisamos falar acerca dessas coisas. É preciso falar acerca dessas coisas. Você sabe por quê? Porque nós estamos construindo algo nessa terra. E eu não estou falando materialmente. Eu estou falando espiritualmente. Nós todos juntos estamos construindo algo relevante na terra. E nós não podemos perder o que Deus está fazendo. Nenhum de nós pode perder aquilo que Deus está fazendo. Porque eu posso rejeitar aquilo que Ele está fazendo por causa de um prato de lentilhas que eu vou comer à noite, entregando as concupiscências da carne, entregando a pecados. Aqui, o escritor de Hebreus, não é definido quem escreve essa carta, compara Esaú como um impuro ou profano, que não haja entre vós impuro ou profano, que rejeita as coisas de Deus em prol de prazeres passageiros. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Em suma, é isso que ela está falando aqui. Rejeita as coisas de Deus por prazeres passageiros. E o pior de tudo, aqui relata algo que acontece e pode acontecer com cada um de nós. Se errarmos deliberadamente, se pecarmos deliberadamente. Sabe o que significa deliberadamente? Sabendo e não estando nem aí para isso. Se pecarmos deliberadamente, o coração endurece. E talvez nem com lágrimas a gente alcança o arrependimento. Nem com lágrimas a gente alcança o arrependimento. De abandonar os momentos de oração para fazer talvez até coisas lícitas. Até acredito que aqui ninguém faça coisas ilícitas aí na rua. As coisas lícitas. Eu posso sentar na frente do meu sofá com uma pipoca caramelizada ou cheia de leite condensado e assistir uma série. Eu posso fazer isso. Não é pecado fazer isso, é?
Mas se naquele dia Deus te chamou para fazer um jejum, é pecado? Não, não é pecado. Mas você está desprezando o que Deus te pediu para fazer, em troca de um prazer que é só na hora ali. Então que a gente possa nessa noite orar e crer que Deus vai falar aos nossos corações, para que a gente possa então não desprezar mais aquilo que Ele tem pedido e falado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar juntos.